Uva Entrevistas, seu canal do YouTube voltado para os mais diversos assuntos da atualidade. Apesar de todo o número envolvendo a venda de livros nacionais, as dificuldades na divulgação de produções literárias independentes ainda existem. Nesse âmbito, como qualquer outro, começar sozinho ou do zero tem seus prós e contras. Dentre as vantagens, temos o maior lucro, já que, infelizmente, o escritor que possui seu livro publicado por uma editora só recebe de 10% a 15%. A facilidade na publicação, o maior poder de decisão sobre o seu conteúdo, o processo de publicação como escolha de título, capa, tiragem sem interferência externa. Como nem tudo são flores, as dificuldades que giram em torno do escritor independente são grandes, como vem um país que possui índices baixíssimos de leitura e forte dificuldade de distribuição, resultando em um pequeno número de vendas, que talvez seja a maior frustração de quem começa a carreira como autor independente. A saída para criar relevância e autoridade é apostar em estratégias digitais e de marketing. Existem muitas formas de distribuir um livro e as plataformas digitais de venda online vieram para facilitar esse processo. Um exemplo claro é o porto-riquenho John Luke, primeiro autor indie na história a vender mais de 1 milhão de e-books na Amazon.com, tornando cada um de seus títulos publicados best-sellers do site. Agora vamos à entrevista que nós fizemos com Lucas Félix, escritor do gênero horror gótico. Confira aí. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo. Boa tarde aí. Tudo bem, pessoal? Lucas, conta mais sobre você, por favor, sua idade, de onde você veio. Então, eu sou do Rio de Janeiro mesmo que agora esteja morando em São Paulo, mas eu tenho 23 anos, há um ano e meio dentro da carreira de escritor. Você também faz 2 faculdades, não é isso? Faço sim. Faço teologia e letras. E tem alguma coisa a ver com a sua carreira de escritor? Apenas a de letras, que eu comecei como escritor antes de entrar na faculdade de letras. Aí depois, para tentar me aprofundar no ramo, porque eu inclusive já trabalhei no mercado editorial, trabalhei em uma editora, aí eu resolvi puxar a faculdade de letras para dar uma continuidade, um aprofundamento melhor. Lucas, eu acredito que você, como um bom escritor, conhece o John Luke, que é uma inspiração de sucesso e persistência na sua área, né, no caso. Famoso por grandes obras, né? Eu gostaria de saber, você não tendo um nome ainda reconhecido no mercado, né, no grande mercado, porte de uma grande editora, falta contatos, é mais difícil para você participar de eventos, algo assim? Na verdade é bem difícil mesmo, porque nesse meio a gente vive de contatos também, assim como em algumas outras áreas. Se a gente não tem um certo conhecimento, conhecido dentro de tal editora ou dentro de tal stand, a gente não consegue expor as nossas obras. Mas apesar disso, correndo muito atrás, a gente consegue sim um certo espaço e um certo networking para publicar. Porém, como você falou só a respeito de eventos, essa é a parte mais difícil de ter acesso, porque algumas instituições que promovem eventos literários procuram certos nomes mais conhecidos. Lucas, você disse que já trabalhou em editora, né? E diversos escritores que já têm seus livros publicados de forma independente, contam as dificuldades que tiveram, os caminhos que percorreram, mas principalmente o orgulho de ter conseguido publicar suas obras sem interferências externas, principalmente com o exemplo do mercado editorial. Então, pode-se dizer que durante o processo, o escritor independente ele fica em dúvida se em seguir seu próprio caminho ou se adaptar ao mercado? Sim, essa é uma parte que fica muito na nossa cabeça. Ainda mais dependendo do gênero que a gente escreve. Por exemplo, eu escrevo horror. Tem sempre um formatinho mais editorial, mais comercial, que às vezes foge um pouco daquilo que a gente está construindo, está buscando. Às vezes a gente tem uma história pronta na nossa cabeça, mas certos personagens, acontecimentos, fogem um pouco do que o mercado editorial procura. Aí acaba que o caminho do autor independente nos dá uma liberdade maior. E nesse meio a gente até encontra outras pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades e passam hoje em dia, e alguns autores que, por questões profissionais, resolveram abrir mão um pouco da sua autonomia como escritores para mexer nas suas obras em favor da publicação. Mas esse sentido de seguir o mercado vai mais do que ele entrega ou que as pessoas estão buscando? Vai mais do que as pessoas estão buscando. O mercado editorial, ele funciona naqueles requisitos de, uma profecia que cumpre a si mesmo. A editora quer que o leitor consuma um tipo de conteúdo, porque já é mais ou menos o perfil do público. E aí eles vão incentivando os leitores a querer mais e mais dessas ondas. Por exemplo, lembra uns anos atrás, quando estava na alta do Crepúsculo, dos filmes e dos livros? Naquela época, as editoras forneciam ainda mais material e ainda mais editais para que autores buscassem entrar em moldes específicos de contar histórias de vampiros. E às vezes nem essa
essa pegada dos autores, porém, por causa da questão financeira, precisar se lançar, buscar meios, as pessoas acabam apoiando essa retroalimentação do mercado editorial. Então, já que você citou um livro específico, no que você, ou em quem, você se inspira para escrever esse gênero? Então, eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Oscar Wilde, em inglês. Ele escreveu romances góticos, e o meu preferido, escreveu um romance gótico em especial, no caso, que é o Retrato de Dorian Gray, onde ele fala muito a respeito da sociedade da sua época e como a relação do ser humano com a sociedade pode trazer confrontos terríveis. Mas tem outros autores que eu gosto bastante, como o Robert Louis Stevenson, do Médico e o Monstro, e também a Mary Shelley, do Frankenstein. Entendi. Você citou aí que você, caso você trabalha com a parte de terror, né? Faz um terror, não é isso? Sim. E quais são os seus livros, assim? O que você mais gosta? O que você acha que você escreveu melhor? No seu jeito de escrever, o que mais cativa as pessoas? Uma coisa que as pessoas comentam muito sobre os contos que eu publiquei, de terror, eu escrevi um livro de terror, que ainda não está publicado. Escrevi 5 contos de terror que já estão publicados, um outro que está no edital de para ser publicado em uma antologia de contos de terror, e mais alguns outros que eu ainda não publiquei. Mas o que as pessoas têm lido e gostado é da forma visual que eu coloco nos textos. Por exemplo, se você lê o conto, você vai enxergar facilmente assistindo um episódio específico de uma série, ou então um filme, como se aquela imagem estivesse sendo bem construída na sua frente. É o que as pessoas gostam. E outro ponto também é que eu adoro dar alfinetadas em problemas da nossa sociedade, principalmente problemas envolvendo a família. E tem um específico que o pessoal gostou bastante, que é o Fantasma da Divina Consolação. Que fala sobre uma garota, filha de um psiquiatra, que ela, em uma determinada noite, foi assombrada pelo fantasma de uma médica. E ela começa a correr atrás dessas informações e descobre que tem alguma coisa a ver com o hospital em que o seu pai trabalha. Esse é um dos contos meus que está na Amazon disponível. A maioria dos seus contos está na Amazon, no caso. Tá sim. Os 5 contos que eu publiquei até agora estão na Amazon. Publiquei esses contos esse ano. E alguns outros eu publiquei em revistas ano passado, em revistas literárias. E agora estou esperando a publicação de mais um que já foi aprovado por uma editora para sair na antologia. Só que eu ainda não posso comentar muito sobre mas isso foi um edital autônomo que eu fui participando. Os autores, como posso dizer, autônomos nesse sentido igual a mim, que não tem uma editora bancando, a gente tem que correr muito atrás de editais, de concursos literários. Às vezes a gente mais gasta para se divulgar em alguns meios, publicando a obra com editores, do que propriamente recebendo com isso. Mas é o caminho, é a luta, é a construção da carreira literária. Então, Lucas, muito obrigado pela conversa, por participar aqui conosco, e que você tenha muito sucesso na sua carreira, cara. De verdade. Você é muita gente boa. Tenho certeza que muitas pessoas ainda vão conhecer o Lucas Félix. Isso aí. Um ótimo papo, uma boa sorte para você nessa jornada aí. Muito obrigado, pessoal. É muito bom ter essa oportunidade de estar conversando e falar um pouco mais do trabalho. Agradeço de verdade. A realidade dos escritores independentes é que não possui uma editora ali dando o suporte necessário para o autor se concentrar exclusivamente na sua obra. Com isso, o mesmo tem que se preocupar com a questão financeira, com os custos da criação e de publicação. Por isso, muitas vezes buscam editoras pequenas que cobram um valor mais adequado à sua realidade para a impressão do seu livro, podendo ter a escolha de fazer pequenas tiragens de 15 a 20 unidades. Com a globalização da internet, os livros foram deixar de ser apenas impressos para se tornarem também digitais, ficando muito populares. Isso facilitou a publicação e a venda de e-books. Entretanto, não podemos deixar de lado o tradicional, que teve a ajuda das pequenas editoras e gráficas, que trabalham sob demanda barateando as impressões. Esse novo jeito de impressão deixa o autor mais confortável, já que ele investe pouco na publicação do seu livro antes de vendê-lo. Em gráficas específicas, o autor tem a liberdade de tirar apenas uma impressão por vez, garantindo que não vai acabar ficando com elas paradas em casa, sem conseguir vender e perdendo seu investimento. Bom, galera, o papo está ótimo, mas infelizmente por hoje chega ao fim. Agradeço novamente ao Lucas Félix pela participação e a todos que acompanharam a primeira entrevista do canal. Vamos deixar na tela agora os nomes e valores dos livros do Lucas, para quem se interessou poder adquiri-los. Muito obrigado e até a próxima. Uva Entrevistas, seu canal do YouTube voltado para os mais diversos assuntos da atualidade.